Eu sou José Dornelas, autor do livro Empreendedorismo, e hoje estou aqui com Alaor Lino. O Alaor é o fundador e presidente da Kia. A Kia é uma empresa que é referência no setor onde ela atua, mas antes de falar da Kia, eu quero saber um pouquinho do Alaor. Quem que é o Alaor? Conta um pouco da tua história, Alaor, para a gente saber o que você tem feito aí ao longo da tua vida como empreendedor, mas um pouquinho antes também lá, desde o início, dos seus sonhos de criança. Bom, mineiro de origem, nasci lá em Três Pontas e fui para Triângulo Mineiro, fui para Araxá, tive sorte, bons colégios, boa juventude, acesso, liberdade, né, família bastante integrada, amiga. Meu pai e mãe casaram 2 vezes, filhos de um lado, filhos de outro, total dão 14, uma baita confusão, mas Você é um monte de irmãos, né? ao final, com boa viola, todo mundo se entendeu. E a partir daí, decorrente da origem do meu pai, acho que veio dele, essa coisa de negociar, de comprar, vender, de criar soluções. Acho que daí Você falou meu ímpeto. qual é a origem do teu pai? Bom, meu pai foi comerciante nato na época nos anos 30, ele comprava e vendia tudo, trocava tudo por tudo, e o papel moeda na época eram peças, bois, geladeira, Ou caminhões, seja, terras. é mais permuta, escambo, né, do que o dinheiro. Escambo do que dinheiro. É. Eu, na minha infância, eu não me lembro de ter visto muito papel moeda, mas toda hora tinha coisa nova em casa, então já era uma coisa que veio lá do berço, da infância. Quer dizer, você tem um modelo de referência forte, que é o modelo familiar, no caso do teu pai, Exatamente. que é muito comum em muitos empreendedores. A gente vê muito isso, né? Aquela coisa da família, avós, pais, que acabam influenciando positivamente aí nesse desejo de empreender. Mas, e você ali quando criança, mineiro, aquela vida também no campo de alguma maneira, nas cidades pequenas, Araxá é uma cidade média, imagino que você deve ter tido contato com muita coisa. Como é que você começou a sentir esse ímpeto empreendedor, aí, se é que dá para a gente já perceber isso na infância ou na adolescência? Eu acho que a gente tem percepções, sinais e decorre do apego e desapego que a gente tem das coisas. Então, eu já de pronto tinha bastante facilidade de me libertar de certas coisas, de adquirir outras e assumir outras posições. Isso me mostrou que eu já poderia assumir desafios, né? Aceitar uma situação diferente daquela que a gente tratava todo dia. Então, isso me pareceu, na época, uma chance de empreender e desenvolver alguma coisa diferente. Mas aí você veio depois de Minas, vocês vieram para São Paulo, a família toda veio para cá e você acabou trabalhando como funcionário antes de montar o seu negócio, não foi assim? Como é que foi essa história aí? É bem assim mesmo, né? Acho que as famílias, as mineiras principalmente, que eu conheço bastante, tem essa coisa da andança, saímos de Três Pontas, fomos para Araxá, depois fomos para São Paulo. São Paulo para mim foi uma grande descoberta, uma cidade formidável, convidativa, fácil. Chegamos aqui no final de 69, começo de 70 e foi tudo muito tranquilo. Logo arrumei trabalho, lá o primeiro dia que saí para procurar, já encontrei trabalho, já comecei a me sentir integrado na metrópole. Então foi muito tranquilo esse caminho todo. E depois fui fazer faculdade, fui fazer engenharia química na Escola de Química Oswaldo Cruz. Por que engenharia química? Tem algum motivo que te levou a Pois essa área? é aquilo que eu te falei, são certas percepções e me pareceu sempre que essa coisa de transformar, de alterar, de processar, de pensar em novas formas. Alquimia. Alquimia. É. E me deu a percepção de engenharia química, primeiro de engenheiro, de ter Legal. essa coisa de medida, precisão, de ter autonomia mesmo, de mudança. E química, porque química está envolvido em tudo, né? Tudo que você puder imaginar tem química ao meio. Então, Aí acabou te levando para isso me deu essa percepção legal de modificar e usando a ciência da química para... É interessante você falar isso, Alaor, porque a gente vê muitas pessoas que acabam fazendo faculdade, se formam em determinada área,
E não necessariamente vão empreender naquela área que estudaram, né? Ou engenheiros, administradores ou outras áreas do conhecimento. Você não, você é aquele caso que desde o início, desde o começo, falou, nossa, é isso que eu gosto, vou fazer engenharia química e o teu negócio surgiu a partir daí também, de alguma maneira, não, totalmente envolvido com essa área de química, não é? A gente pode fazer alguma analogia, por exemplo, com alguém que tenha nascido no meio de uma família de músicos, que ouviu música o tempo inteiro, que aprendeu música e que hoje faz sucesso e fazendo música. No meu caso, eu tive muito essa coisa de meu pai, além de negociante, também fazia peças, construía peças. Alguém da família trabalhava em rodovias, construía, mexia. Então, eu fui assimilando isso tudo, né? Então, ao fazer engenharia química, me deu a percepção de era aquilo que eu realmente queria fazer. E, claro, para o meu trabalho ajudou muito e ajuda muito. Qual que foi, fazendo o curso de engenharia, como é que aí você foi trabalhar, imagina, em grandes empresas? Aí, como é que foi esse pulo, essa identificação da oportunidade de sair do mundo de funcionário para se tornar um empreendedor? Você teve essa experiência antes, mas o que te levou? Pelo jeito, esse anseio desde cedo de empreender. E como é que você identificou essa oportunidade de criar? Hoje é a Kia, mas no início não era esse o nome. Você vai falar um pouquinho para a gente disso também. Como é que surgiu essa empresa? Eu acho que é importante cada um se permitir o exercício daquilo que está no âmago de cada um. Porque no começo de carreira eu trabalhava em tipografias e tinha um trabalho muito com bom resultado, mas quando eu fui para a engenharia química eu tive que abrir mão daquilo que eu gostava também para fazer uma coisa que era o novo, que era aquilo que eu sempre busquei. E daí eu tive que abrir mão da companhia que eu da empresa que eu trabalhava e fui buscar trabalho na área de química, né? Perfeito. E o meu primeiro trabalho foi um estágio na companhia Colgate-Palmolive. E foi uma excelente escola, porque eu assisti a mudança de uma unidade da Vila Mariana para o Jaguaré. Então, imagina, uma mudança de uma indústria química é tudo que o engenheiro químico quer desde planta, no começo de carreira. Máquinas, transporte, processo, remontagem, desmontagem. Então, foi uma experiência muito inteira, muito prática, né? Legal. E continuando o trabalho lá na companhia, eu pude também trabalhar em diferentes áreas, em diferentes controles, né, desenvolvimentos, e me deu uma ideia sistêmica do processo. E daí a busca foi, então, atender aquela outra demanda que estava um pouco escondida, que era do negócio. E fui para uma empresa alemã, na época chamava Henkel, e que comercializava matérias-primas para empresas que fabricavam cosméticos. Tá. E aí foi uma interação muito legal, porque da minha experiência de processar, criar, desenvolver, adaptar, né, aí tinha então os materiais que podia oferecer como alternativa e colaborando no desenvolvimento da indústria brasileira. Então, mas aí você pediu a conta? Falou, vou embora, vou montar o meu negócio? Pois é, isso no primeiro momento não, né? Claro, tinha que sobreviver, né? Então... Ou seja, você teve aquela coisa que muitos fazem quando empreendem, que é uma estratégia, né? Continuo no negócio como funcionário e aos pouquinhos vou lá estruturando para me preparar ou não? Comigo não. Comigo foi o diferente, foi, claro, eu primeiro fui trabalhar como um executivo, um funcionário de uma empresa alemã, evidentemente para adquirir cultura, conhecimento. Mas muito rapidamente, poucos anos depois, eu tinha a percepção que eu precisava ter o meu negócio. Entendi, quer dizer, o sonho, a vontade já estava falando bem mais alto do que... Já era muito maior e, na verdade, eu deixei uma empresa muito bem estruturada, com excelente reconhecimento em qualquer parte do mundo, e deixei a empresa com uma carreira pronta para decolar, virar gerente, diretor, e assumi um risco de assumir uma empresa minha, onde eu ia ter a oportunidade de desenvolver o meu próprio negócio. Você se lembra mais ou menos da tua idade na época, Laura? 33 anos. Quer dizer, é um momento da vida de muita gente tomar a decisão, né? Seguir de uma maneira intensa a carreira corporativa ou eventualmente realmente ir para o próprio negócio. Aí você decidiu, você fala de assumir risco, mas você se preparou para
essa sua empreitada, né? Você planejou, analisou ou não? Como é que Na foi? minha infância eu preparei. Eu me permiti lá na minha juventude muitos exercícios, muitas trocas, muitas práticas, então eu já tinha meio que assumido isso Dentro de mim você. mesmo, né? Mas eu falo isso porque essa questão do risco é algo que acompanha muito o empreendedor, né? Quer dizer, quando você pede a conta de um trabalho de uma empresa super conceituada, reconhecida, imagino com um bom salário, com ótima perspectiva de crescimento, você já era muito bem avaliado como executivo lá dentro. Quer dizer, é óbvio que há um risco, mas, por outro lado, você está olhando o tamanho da oportunidade de uma maneira muito maior ali do que o risco que eventualmente você está correndo. Risco financeiro, vários outros aspectos que a gente tem que levar em consideração. Você avaliou isso ou foi de novo, esse feeling, falou, vou em frente, eu acredito, vai dar certo? Nesse momento tem um aspecto que é muito próprio de empreender, é a medida do benefício. Tá. Qual é a medida do benefício de um ou de outro, né? Enquanto eu poderia ter uma carreira garantida, com salário, com automóvel, com viagens, o benefício que eu queria era o desafio, era conseguir, Isso era te empreender. alimentava. Então a medida é diferente, a medida põe numa mão de uma situação estruturada, e outra mão o novo, essa inquietude, isso vale mais do que isso. Quer dizer, você está respondendo que é o perfil de muita gente que quer empreender e às vezes fica hesitando, mas você está falando assim, siga o que você acredita e vá em frente e não desista. Basicamente, a gente poderia resumir um pouco esse momento inicial, né? E aí você cria a tua empresa, teve sócios ali no começo ou não? Como é que foi? Sempre trabalhei com alguém junto, com alguma participação societária, no sentido de dividir as tarefas, dividir a discussão, dividir o processo, dividir, né, o sucesso, que é muito bom também, e também dividir o insucesso. É bom poder ter alguém para sentar num boteco e comemorar ou chorar. Então é importante, eu acho. Me pareceu que ao longo da vida sempre tive alguém comigo. Quer dizer, empreender sozinho primeiro que é difícil e segundo que não tem graça, é isso que você está dizendo. Mais ou menos isso. Mas é que nem jogar bola sozinho, né? Você fica você e a bola, entendeu? Não tem jeito, não tem jeito. Mas é engraçado isso, porque quando a gente fala de empreendedorismo, muita gente quer empreender porque tem um sentimento de autonomia, desejo de ter 100% as rédeas do negócio, né? E no Brasil isso se discute muito, né? Ter sócio não é bom, é bom. Você está falando que é o contrário, né? Se eu não tiver com quem compartilhar, como é que fica, né? O final da jornada fica sem graça, é isso mesmo? Pois, outra vez é medida, né? Quer dizer, a medida do empreendedor, no meu ponto de vista, é conseguir e não controlar. Então, na busca do desafio, tendo conseguido, ter alguém para dividir, para celebrar, para comemorar. Né? Legal. E tem uma analogia a isso, que é a questão da pizza, né? É muito melhor você ser dono de um pedaço da pizza que cresce do que ser dono da pizza toda que vai continuar pequena e cadê a graça disso, né? O empreendedor, na verdade, não está buscando só a riqueza, está buscando a riqueza, na verdade, são as conquistas, pode existir uma situação em que vender 1 quilo seja tão prazeroso que uma tonelada, então depende da perspectiva do que a gente pode enxergar como futuro, como novo, em cada projeto que a gente conduz. A métrica financeira é claro que é importante, mas você está dizendo que não é a única que eu vou levar em consideração quando estou empreendendo, né? E aí também não é a única medida de sucesso ou de resultado do negócio. Claro que a gente está no mundo capitalista, que se não ganhar dinheiro a empresa não vai sobreviver, mas não pode ser só isso. Né? Mas encoraja para poder pensar no grande. Se você trabalha bem o pequeno, também encoraja para o grande. A gente está falando do ganhar escala, mudar o tamanho do negócio, a perspectiva de crescimento do negócio. Eu imagino que o lado da cultura da empresa vai influenciando as pessoas positivamente para seguir a tua visão. Isso é interessante. Quer dizer, a Kia é uma empresa que já tem mais de 30 anos, completou, né, há 1 ano 30 anos, e você tem uma cultura que é óbvio que é muito moldada em função do criador, no caso você. Como é que é isso? Como é que você faz essa escala de um negócio que começou lá com pouquíssima gente, né? Você, alguns sócios,
e aos poucos vai se tornando um organismo vivo que anda praticamente sozinho aí. A gente conversa às vezes sobre isso. Você fala, né, que o teu papel hoje é um papel muito mais de evangelizar o novo, né, a inovação, pensar em coisas diferentes, do que tocar o dia a dia, que já tem uma equipe muito bem preparada para fazer. Como é que é essa transição? A gente consegue perceber isso, Alô? O empreendedor consegue ver isso? É Eu algo... acho que sim, é muito claro, até porque no meu caso, o meu modelo foi de sempre dividir. Então, a equipe nasceu junto. É um pouco equivocado aquilo de que o empreendedor, ele toca tudo sozinho. O empreendedor, ele festeja tudo e comemora tudo. Ele, na verdade, o empreendedor, ele tem que ser alguém na equipe que pensa de forma possível, o mais longe possível. É o visionário. Pois é, essa mistura, eu acho que tem uma similaridade entre visionário e empreendedor. Nenhum empreendedor não será visionário, né? E o visionário pode ter visões de coisas que são pouco empreendáveis. Ou factíveis. Ou Você está falando, factíveis. coloca a bola no chão e faz Exatamente. acontecer. Então, o empreendedor é aquele que tem é um sujeito visionário, mas ao máximo onde ele consegue enxergar que seja factível. Perfeito. Ele não passa de um limite, né? E isso faz com que, olha, estabelece então a meta. E essa meta é apresentada para a equipe, e a equipe conduz, né? Cada um no seu posto, vai levando para que aquilo seja factível. Você já tinha metas desde o início? Você tinha essa concepção de definir metas para o negócio, ou isso foi acontecendo depois, de certo patamar? Empreender é estabelecer um conjunto de metas, senão não empreende. Você começou assim já? Parece que não, porque a imagem que existe é que o empreendedor é um sujeito irreverente, maluco. Dá tiro no escuro. Algumas vezes se escuta isso, louco, mas ao contrário, o empreendedor ele tem que ter claro aquilo que eu disse antes, aonde ele vai chegar o mais longe possível, mais factível. Então, se o empreendedor não tiver disciplina, ele não empreende nada. Desde o primeiro momento. Se está falando de meta, tem que ter um planejamento. Exatamente. Né? Que é a maneira que eu vou me estruturar para chegar até a meta. Mas me fala uma coisa, Laura, assim, nessa história toda, imagino que houve muitos momentos legais de comemoração, celebrar, também momentos críticos que tem que superar, mas me cita um ou alguns aí que você se lembra, de momentos legais que você tem orgulho de lembrar dessa celebração com a equipe. Nós não podemos de nenhuma maneira esquecer o meio ambiente. Então, cada empreendedor, cada profissional que queira fazer o seu trabalho, tem que medir a sua capacidade de atirar o mais longe possível, mas tem que respeitar muito o meio ambiente. O meio ambiente muda sem o nosso controle. Então, durante a história, na década de 80, por exemplo, a gente percebia que o Brasil era um país fechado, não tinha possibilidade de trazer nenhuma tecnologia. Então, nosso trabalho era de tentar ajudar um ao outro. Aquilo que era desuso para um podia ser a solução para o outro. Então, era uma forma de ajudar uma empresa e outra. Na década de 90, então, com mais abertura, era preciso, então, improvisar, era preciso, então, estimular que as empresas fizessem coisas novas. Então, nós trabalhamos e tentamos valorizar o conteúdo do produto. Sempre na área química. Sempre na área química. Matéria-prima para a indústria cosmética. Então, o que nós conseguimos fazer para a indústria cosmética? Era mostrar que qual era a diferença entre um creme, um shampoo, um perfume de uma empresa e de outra. Era aquilo que continha, qual era o conteúdo, qual era a fórmula. Então, tirar e desmistificar aquela imagem de que todos os shampoos eram iguais. Então, cada empresa faria um shampoo diferente. Diferente como? Detalhe, mas isso dá, porque a ciência da química permite isso, com pequenas variações, resultados diferentes. Você vê uma gama de possibilidades a partir disso e é aí que vocês começaram a investir cada vez mais em inovação, para auxiliar o setor dentro da cadeia de valor da indústria química. É uma infinidade de combinações nas fórmulas que poderiam dar diferentes resultados. E aí se poderia respeitar regionalização. Imagina, um produto para o Nordeste, um produto para o Sul, tem características diferentes, né? Trazer simplesmente um produto feito na Europa ou para o Brasil, né? Pode chegar aqui, um batom, por exemplo, a mulher vai passar o batom e vai com o calor derreter, imagina. Então era preciso fazer muitas adaptações. E o nosso trabalho sempre foi de buscar uma tendência, ter um objetivo,
trazer um benefício e aí ajustar quimicamente ao poder de compra do brasileiro e à característica do meio ambiente do mercado brasileiro. E eu te falei de celebrar momento, quer dizer, você percebeu que isso estava dando certo, mas que marcos assim que te Não, durante 94, 95, 96, 97, nós criamos um modelo que chamou Projeto Marketing, Técnico Marketing. Nós, então, produzimos ideias, produzimos cosmético acabado como modelo para oferecer para as empresas aquilo que eles poderiam criar de novo. Você quase entregou a fórmula completa do processo. Levamos produto pronto, embalagem, rótulo, perfume, tudo pronto para ser vendido. Inclusive, numa das apresentações, durante 95, eu acho, um parceiro nosso, o José Luiz de Paula, numa apresentação entre a saída da área de apresentação da sala técnica para o salão de coquetel, ele expôs o nosso produto, exemplo, numa loja no meio do caminho, num hotel. Imagina, todo mundo parou, imagina, o que eu acabei de ver lançando já está em venda no mercado. Criou a maior confusão do mundo. Uma boa simulação. Foi ótimo, e foi festejado, foi muito legal. Mas aí uma coisa legal que você acabou de falar, quer dizer, a gente vê muitas empresas se diversificando, você olha a cadeia de valor de certos setores, algumas estão atendendo o setor em si, ou seja, eu estou fornecendo para quem vai fabricar, ou para quem vai vender, ou quem tem uma marca, ou desenvolve marcas. E às vezes entro em conflito, né? Eu atuo direto no varejo, atuo fornecendo para quem está produzindo. O que você está colocando que você tentava estimular quem está atuando direto no varejo com ideias inovadoras. Pensou ou já pensaram em eventualmente ter uma marca que não a Kia, com uma marca própria para atuar nesse setor, fazendo toda a cadeia acontecendo ali, o processo todo, você tendo sua marca própria vendendo? Pois é, jamais. Isso é uma disciplina que tem que haver. Por quê, Laura? Isso é importante para a gente entender. Porque, é claro, se nós somos bastidores e trabalhamos tentando estimular a criação de novos materiais, como é que nós vamos poder chegar no nosso cliente para propor e discutir uma fórmula nova, né? Seja para a área de porta a porta, do varejo, do supermercado, dos pontos de vendas específicos, como é que nós vamos ter confiança, parte a parte, entre nós, fornecedores de ideias, matérias-primas e insumos, para quem produz? Ou seja, jamais eu posso... A confiança é tudo, em qualquer setor, né? Um exemplo típico. A pergunta é pertinente porque acaba tendo aquela coisa, você vê o setor, ainda mais o setor de cosméticos, que historicamente tem crescido muito e a perspectiva é de continuar crescendo nos próximos anos. Há oportunidades, mas você cada vez mais se especializou numa certa parte da cadeia, falando isso nós fazemos bem e queremos continuar a ser parceiros de vocês. É essa a proposta. Pois é, o nosso slogan hoje, depois de mais de 30 anos, isso já está bem incrustado na nossa alma, então nós queremos... nós queremos então um slogan que é Solution Technology Provider. Então a ideia é de prover ideias, prover soluções, prover tecnologias aos nossos clientes, para que eles desenvolvam novos produtos e vendam para os clientes deles. Perfeito, né? E parceiros, está do lado, de mão dada, fazendo a coisa junto, se precisar, você até... Quem vai para a televisão fazer sucesso com o produto é o nosso cliente. Perfeito. Nós ficamos em casa tomando um vinho tranquilo, comemorando. Depois a gente fala da sua paixão de vinho. Legal, isso é interessante porque a gente vê muito disso acontecendo em vários setores de negócio e o empreendedor, eu sempre falo isso, quer dizer, o foco é uma palavra mágica em empreendedorismo e também ganhar escala é uma palavra mágica através da diversificação. Em alguns casos dá certo, em outros casos nem tanto, mas pelo que você está colocando, o foco continua sendo a palavra daqui aí nesses anos todos. Claro, está entrando em novos setores, fazendo outros negócios, mas mantendo o mesmo modelo de negócio. Acho que seria essa a palavra mais importante. Absolutamente. A ideia é, evidentemente, ter a disciplina de estabelecer foco, estabelecer meta factível. E, claro, de uma forma... realmente pensando fora da caixa, cabeça aberta, tanto que o nosso modelo de expansão será agora por que eu não posso, por comunicação entre mercados, se nós temos produtos que são aplicáveis para o ser humano, para os animais, para as plantas, nós podemos então usar o conceito de transversibilidade, aquilo que a gente produz para tratar rugas ou para
melhorar o crescimento de unhas, pode ajudar a fortalecer planta que produza melhor sem uso de agrotóxico. Então, essa é a sua diversificação. A diversificação é transversibilidade, é observar o que é que a gente faz dentro da ciência da química e aplicar em diferentes modelos, diferentes mercados. E você pode falar de alguns mercados que vocês estão fazendo isso agora, além do cosmético? Pois é, nós estamos fazendo, já estamos há muitos anos em cosmetologia, em todas as áreas da cosmetologia, e agora já apresentamos um produto para nutrition. Legal. E aí é um aspecto importante que o empreendedor, dentro do conceito de disciplina, tem que observar quais são as tendências daquele mercado novo, quais são as tecnologias e quais são as regras. Esse é um aspecto importante, a disciplina legal. Então, portanto, na área do cosmético nutrition, o nutricosmético não existe, mas existe um produto registrado na área de alimentos que tem um benefício cosmético. Entendi. Então, isso permite, como alimento é dedicado para pessoas de boa saúde, tomar uma cápsula, uma barra de cereais, um suco, qualquer coisa, bem formulado, pode aportar um benefício de menor ruga, melhor formação da unha, melhor formação do cabelo, que é o que a gente vê melhor hoje no tono, mercado. que é o que vê como cresce. Então, é aquela transversibilidade. Entendi. E me fala um pouquinho da internacionalização, porque esse é um ponto que é bem legal de discutir, porque o empreendedor brasileiro típico, ele cresce, se desenvolve, se torna bem-sucedido, ganha dinheiro, cria negócios que as pessoas admiram, mas a gente tem um fator no Brasil que as empresas brasileiras não se internacionalizam. São poucos os exemplos de sucesso de internacionalização de empresas brasileiras, apesar da pujança da nossa economia. O Brasil é um país importante no cenário mundial. Há várias questões por trás disso, mas eu queria mostrar o exemplo legal, que é o teu exemplo de se internacionalizar. Quer dizer, você falou, olha, aqui é muito legal, eu adoro a minha Kia, está acontecendo muita coisa aqui, continua crescendo, tem lá seu plano de crescimento para os próximos anos, e decidiu abrir uma empresa na Europa, com a marca europeia para atender um mercado que não é o mercado brasileiro. É um brasileiro fazendo isso. Me fala um pouquinho o porquê disso e os desafios que existem quando a gente está falando de outra cultura, outra equipe, né? De alguma maneira é começar de novo, aí seu DNA empreendedor, aí começando novos negócios. Né? É um pouco de pular muro, né? De pular barreiras, porque está consensuado de que o produto importado é sempre melhor do que o produto feito no Brasil. Cultura nossa, né? Cultura do Pois brasileiro, Pois infelizmente, né? Eu, felizmente, graças a Deus, nunca tive essa coisa muito bem clara na minha cabeça. Então, o novo sempre foi. Então, eu falei, por que não nós vendemos lá fora? E, então, a gente começou com os países aqui próximos. Hoje nós temos já negócios bastante adiantados na Colômbia, no Chile, na Venezuela, por pior que pareça, lá o país, nos Estados Unidos. E agora, recentemente, criamos uma companhia na Europa, baseada em Mônaco, onde parece que não, mas se trabalha muito. O pessoal acha que em Mônaco o pessoal só vai lá para o grande prêmio de Fórmula 1 e passear. Vamos também, a gente vê também. Para ancorar o iate. A gente vê também, mas também se trabalha bastante lá. E, curiosamente, essa coisa do glamour de Mônaco também serve para estimular outros países, né? Como uma empresa em Mônaco, isso já é um dado curioso, foi uma descoberta. Tá. Mas permite com que a gente traga mais tecnologia, mais diferenciação, a gente consegue oferecer essa exclusividade, esse produto que vai diferenciar um do outro, fazendo com que a indústria aqui no Brasil ou nos outros países que a gente atua se desenvolvam, cada um criando o seu produto ligado à sua imagem. E como é que é essa questão da cultura, Laura? Tratar com uma equipe que é de uma cultura diferente, os europeus, imagino que você tenha brasileiro também lá na equipe, mas a maioria não é de brasileiro. Como é que é isso? Como é que é gerir um negócio que está começando do zero e você está aqui, lá, viajando e acompanhando esse pessoal? É importante, neste momento, que exista uma cultura bem enraizada aqui no Brasil, onde é o nosso país, a nossa cultura, os nossos hábitos. A partir daí, a gente vai dizer para o pessoal lá fora
a partir de um exemplo de sucesso, no meu país, onde eu tenho segurança, onde eu conheço bem, onde eu conheço as regras, o idioma, eu posso te afirmar que isso funciona bem. Então, é preciso ter um modelo que vai sustentar, que vai validar o que nós estamos falando lá fora. E isso estimula as pessoas a acreditarem na ideia e falar, não, realmente, ele tem uma história que se mostrou bem sucedida e por que não? Vamos seguir em frente juntos, né? Basicamente é isso que você está falando. Liderar por exemplo, né? Olha, isso aqui deu certo, por que a gente pode fazer algo parecido? Exatamente. Muito legal. Alaor, e qual que é a tua visão aí agora para esse negócio internacional? Você estava falando há pouco que sempre tem uma meta. Se tornar um negócio maior que aqui é daqui, ou você não vê dessa forma? Outra vez, a medida é... É difícil tirar dados de... Não. Por mais óbvio que pareça, óbvio, a gente quer o resultado financeiro, mas imagina, conquistar, né, desenvolver uma empresa sediada em Mônaco, administrando daqui, é o máximo. Agora, se essa empresa trouxer milhões, né, ou mais que nós fazemos aqui, melhor ainda. Melhor ainda, né? Ou seja, tu tá no lucro, é isso que você está dizendo. Vamos ter muito motivo para comemorar. Muito bom, muito bom. E fala um pouquinho agora de como que esse negócio de empreender afetou a tua família, filhos, o teu legado, o que você vê? Como é que você enxerga isso, né? Você prefere ter os filhos próximos, cada um seguindo a sua carreira? Como é que é a tua visão aí do empreendedor? Agora influenciando ou sendo um modelo de inspiração para outros. Aquilo que o teu pai foi para você, você sendo para os seus herdeiros, vamos dizer assim. Pois é, eu tenho 4 filhos, né? O Vitor, que é economista, a Raquel, que é designer, tenho gêmeas, a Fernanda, que fez administração e agora está terminando veterinária, e a Natália, que é arquiteta. Cada um numa área. Cada um numa área, ninguém em química. Ninguém em química, mas não necessariamente... Pois é, mas a minha arma, enquanto isso, é a tentação, né? Eu mostro para eles, né, o prazer do nosso negócio, de desenvolver, de encantar mercados em todo mundo, né? E ter um posicionamento bastante claro, né, aos funcionários, aos familiares, aos amigos, ao mercado, e criar um ambiente, então, sadio e tentador, no sentido que eles se interessem, né? E hoje o Vitor já está até o pescoço nesse negócio e está envolvido em toda a área financeira de todos os negócios que a gente faz, já conduz isso com muita maestria e já me ajuda bastante. Então a gente usa o conceito de tentar, convidar, para as pessoas experimentar. Cada um se adequa. Com a sua formação. Legal, mas a receita está lá, está dada, né? Tentar. O modelo criado, tá certo. Olá, uma coisa que eu notei bastante na história da Kia, na sua história, é que você nunca buscou investimento externo para fazer o crescimento do seu negócio. Quer dizer, uma empresa que tem 30 anos, imagino que já foi ou tem sido assediada com certeza por vários fundos de investimento, pelo porte da Kia, e mesmo o negócio criado na Europa, você também não buscou parceiros financeiros. O porquê disso e o que você pensa a respeito dessa sociedade com o investidor? Aí já não é o sócio do dia a dia do negócio, mas também pode se tornar. Bom, eu busquei sim, né? Ou eu não soube buscar, ou eu não consegui acesso, então eu tive que me moldar. Você se virou e foi por conta própria. Por conta própria. Mas você buscou quando? Lá no início? No início sempre se buscava alguma coisa, mas o nosso comportamento enquanto empresário, né, de firmes, sérios, né, e o mercado também muito sério, o mercado da indústria cosmética é muito pontual, é muito sério também, então isso facilitou um pouco o nosso trabalho. E a partir daí a gente começou a dosar aquilo que a gente podia fazer com os recursos próprios e reinvestindo sempre, então isso deu um certo poder para investir mais. O que é difícil, né? Crescer com o próprio fluxo de caixa não é algo trivial, vamos dizer, ainda mais um país como o nosso, que a gente sabe dos vários problemas que acontecem nos ciclos de crescimento econômico e de diminuição desse ritmo de crescimento também. Quer dizer, você tem que estar muito preparado e com lastro, né? Para poder fazer isso acontecer. Um pouco de abdicação, tem que abdicar um pouco o desejo do empreendedor de consumir ele mesmo para ele mesmo e aplicar no negócio, né?
Então, E de novo o risco da alavancagem financeira, né, do endividamento e tudo mais, né? agora, evidentemente que para futuro, claro, nós temos sim recebido algumas Visitas. visitas. Claro, a gente não deixa de ouvir nada, ao contrário, a gente está sempre aberto. E, como eu te disse, nós temos uma estrutura administrativa muito focada em grupo. Então, nós temos um comitê e eu tenho a felicidade de assumir não precisar ser presidente. Que bom. O presidente é solitário, não tem liberdade, eu faço o que eu quero, vou onde eu quero. E aí o comitê decide tudo. E se o comitê decidir que vai investir com esse ou com aquele grupo, however, vamos embora. Sério. Há conversações em curso aí, eventualmente. Ô, Laura, deixa eu te perguntar uma outra coisa, que a gente já conversou até antes do vídeo, e você me falou que você tem um papel muito importante na empresa hoje, que é essa coisa de pensar o novo, de convencer as pessoas na empresa que isso é importante, ou seja, o negócio atual não será o mesmo daqui a 5, 10 anos. Porém, isso é muito difícil, porque as pessoas estão acostumadas a receber o seu rendimento, o seu salário, pelo que eles estão vendo o que está acontecendo hoje, né? Como é que essa coisa do empreendedor corporativo, ou seja, estimular novos empreendedores a ter essa visão de repensar a empresa? E você já me falou em alguns momentos que isso é muito complicado, é um desafio grande hoje que você tem, que é de levar, né? Esse talvez seja o legado maior, né? De Eu acho que esse espírito. a ilustração é aquilo que eu disse no início, é de projetar algo o mais longe possível, factível, na sua cabeça. É claro que todo time, cada um tem uma visão diferente, então o empreendedor tem que mostrar para o grupo que é factível. E a cada momento exemplificar, trazer a história, mostrar e comparar o que faz hoje com 10, 5 anos atrás, e daí permitir ter essa percepção de que o futuro será diferente de fato. E buscar agora, né, com o resultado que a gente já tem plantado, né, nós colhemos do que nós plantamos ao longo dos últimos anos, esse recurso e investir para que a gente colha diferente no futuro. E identificar pessoas com esse perfil para liderar esses novos negócios aí que você vai... Claro, cada um vai cumprir um papel se modulando à necessidade da empresa a cada momento. Legal. E esse modular é que, eventualmente, as pessoas podem sofrer um pouco, mas num ambiente amistoso e mais aberto e discutido como fazer para si, um ajudando o outro, esse processo de modular acaba sendo Acaba acontecendo. mais suave. Tá. Mas é o desafio, mas tem que acontecer. Tem que acontecer. Tá certo. Me fala, a gente está quase encerrando aqui, eu queria fazer um bate-bola contigo. Prós e contras de empreender. A favor, né? Muita alegria, muita felicidade, muita conquista. Contra abdicar, né? Seu tempo é menor para você mesmo, o teu maior tempo é para o negócio. A gente está falando de equilíbrio, inclusive, das outras coisas da vida, Claro. Saúde, família, viagem, Sim. lazer, etc. É um preço a pagar. É um preço a pagar. O que é empreender? O que é isso? Pois é enxergar alguma coisa que só você tem essa capacidade de ver de forma clara, de forma com formato, com a cor, com o tamanho. Então, empreender é um pouco disso, é perceber, sentir, tocar. Sair do sonho e realizar. É fazer com que o sonho seja mensurável. Perfeito. Né? Não ficar só um dia faço, um dia acontece. Se não der o próximo passo, não vai acontecer, né? Criação de uma marca, quão importante isso é? Nossa, isso é muito importante. Nós tínhamos marcas que nós substituímos por Kia, e a Kia foi uma descoberta no QI, né? O QI de Química Industrial, do I de indivíduo, o Q de pensar... Tem toda uma lógica por trás. Toda uma lógica por trás. Então, marca sem lógica não existe, não sobrevive. E usar os dois As, né, foi no sentido de fechar, de dar equilíbrio, né? É uma técnica de valorizar a parte interior, que é o QI, que tem vários significados, e usar duas letras iguais para dar equilíbrio e estabilizar aquele pensamento. Legal. Networking,
Relacionamento com outras pessoas. Empreendedores sempre falam que isso é importante. Qual que é a tua visão de networking? Claro que é importante, porque até porque ter amigos de outras áreas permite descansar, permite relaxar, permite ter convivência fora da necessidade de estar sempre ajustando, pensando no modelo de um projeto que você está tocando. Ou seja, não só do negócio, isso que você está dizendo, né? É relacionamento. Tem que ter amigos de outras áreas e... Você falou uma coisa legal há pouco, da solidão do empreendedor, né? Muitos não têm para quem com quem se aconselhar. Como é que você vê isso, o empreendedor pedindo conselhos? Isso é importante, ele deve buscar, ele tem que criar um grupo de conselheiros dele. Como é que você vê esse papel? Eu digo o seguinte, eu disse que o presidente é solitário, o empreendedor ele tem que dividir com quem de direito, com os parceiros, com os sócios. Mas muitos não fazem isso, né? Muitos não fazem porque se encoraja de que pode tocar sozinho, né? O meu pensamento não, eu acho que a gente dividindo é melhor, a tarefa é mais fácil de ser cumprida e a festa é maior. Ou seja, todo mundo comemora. Não é isso? Poder. Pois é, o poder é de quem preside. Né? Eu acho que presidir é ter e demonstrar poder, porque presidir é gerir uma coisa pré-estabelecida. Legal. Empreendedor não tem poder, tenta convencer os outros da sua ideia maluca. Da sua ideia maluca é bom. O que te tira o sono? Falta de ideia. Ou seja, você continua tendo ideias, não só para aqui, para não para, a cabeça não para, a cabeça não para. Isso é coisa típica do empreendedor, né? Agora, se não tiver ideia, você fala, alguma coisa está acontecendo. O que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? Vou no médico. Muito bom. Como que é o teu dia típico de trabalho? Um dia normal aí, vamos dizer, usual teu? Quando você... Pois é, nenhum dia parece com o outro. É tudo diferente. E olha, eu acordo muito cedo, vou para a fábrica, vou para o escritório, vou viajar para visitar clientes e posso estender até final da noite. Olha, eu sou preguiçoso, acordo de manhã, curto o meu tempo, o prazer de ter um pouco de tempo para poder fazer isso. Um pouco de autonomia para falar o tempo é meu. O tempo é meu. Tá. Mas funciona muito na parte da noite também. Então, eu na verdade tenho uma capacidade de trabalhar aí 10 horas por dia. Legal. Tranquilo. Agora, se fosse uma rotina que começa a tal hora, isso não é tua cara, né? Não é teu jeito. Tem jeito. Por isso que não tem um dia típico. Exatamente. Geralmente são atípicos. São atípicos. Para encerrar, a gente está falando de empreendedorismo, principalmente para os mais jovens que estão buscando aí um caminho na vida do ponto de vista, o que eu vou fazer profissionalmente, às vezes até trabalhando em empresas ou montando o próprio negócio, indo para a área pública, uma ONG, etc. Qual que é o teu conselho quando a gente está falando para quem está empreendendo no Brasil ou quer empreender no Brasil hoje um novo negócio? Quer dizer, o que a pessoa tem que observar? Se tem algum setor que você acha que tem que prestar mais atenção? Ou que tipo de atitude deveria ter em relação a essa iniciativa de empreender? O que você pensa? O que você daria de conselho para essa pessoa que está nos assistindo agora? Bom, primeiro a pessoa tem que ter convicção de que quer empreender. Então tem que deixar fluir de si mesmo esse desejo de fazer. E não ter medo de pensar, isso não dará certo. Qualquer coisa dará certo se você tiver convicção. Nós nos surpreendemos a cada dia com novas profissões, com novas fortunas que são criadas a partir de ideias muito simples. Então, o principal é deixar fluir aquilo que você enxerga, que você consegue visualizar. Seja em serviço, seja em produto, seja em qualquer atividade. Legal. Qual que é o teu recado final aí para o pessoal? Empreender no Brasil, importante, precisamos mais empreendedores, tem que inovar, tem que internacionalizar, tem que fazer da área de engenharia, qualquer negócio serve. O que você deixaria de recado final? Nós não podemos pensar que o mercado é um momento determinado, como agora, onde vivemos uma crise sem precedente. Nós temos que pensar pelo menos 10 anos para trás, 10 anos para frente. Por isso, a visão, ela pode ser numa velocidade ou noutra, mas o Brasil vale a pena. Ou seja, acredite no país que tem muita oportunidade. Eu adoro viajar, mas eu prefiro muito, muito, muito de longe voltar. Voltar e ficar aqui. Alô, obrigado mais uma vez, muito legal e espero, e com certeza muita gente vai se inspirar
na sua história, muitos já se inspiram e agora com o nosso vídeo aqui, muito mais gente vai conhecer também. Obrigado mais uma vez. Fico à disposição. Valeu.